Bom dia a todos, meu nome é Cláudia Borowski, eu sou oftalmologista e vim falar um pouquinho das alterações oculares na síndrome de Down. Então, assim, é um cromossomo a mais no 21, gerando a trissomia, o T21, sendo a mais comum das alterações cromossômicas, que em vez de 46, existem 47. A incidência, um número global, digamos assim, está entre 1 a 800 nascidos vivos. Está aumentando bastante a incidência de síndrome de Down em virtude das mães, que o maior fator de risco para síndrome de Down é a gravidez materna tardia. E as mães estão tendo filho mais tarde também, e também toda a tecnologia possibilitando a medicina fetal, possibilitando que essas crianças venham a sobreviver, e então está aumentando bastante a incidência. Para vocês terem uma ideia, em 1950, a incidência média a cada 10 mil nascidos vivos nos Estados Unidos era em torno de 3,3, e em 2013 isso aí passou para 12,8. Bom, claro, o fator maior é a idade materna da mãe, em geral acima dos 35 anos. Existem fatores ambientais, que basicamente o que está correlacionado é o tabaco. Tem também a exposição anticoncepcional oral, mas isso é uma coisa bastante questionável, depende bastante do tipo de anticoncepcional. O mosaicismo, o que é isso? Nem todas as células têm 47 cromossomos, está presente em 5% dos casos, e mesmo dentro do T21 normal, do tipo simples, digamos assim, existe uma imensa variabilidade fenotípica. Isso em virtude depois que foi descoberto todo e foi feito todo o genoma, e todo ano está se aperfeiçoando isso, se descobre cada vez mais genes envolvidos. Por que essa criança que tem T21 do tipo simples, digamos assim, que não é mosaico, que não é translocação, é tão diferente uma da outra? Por causa dessa variabilidade genética, tá? Então, como um todo, a criança em geral se apresenta com baixa estatura, hipotonia muscular, redução da densidade óssea, hipoplasia cerebelar, déficit intelectual, defeitos cardíacos, hipotireoidismo, doenças autoimunes, apneia do sono, epilepsia, alterações visuais e auditivas, Alzheimer precoce. Como eu disse anteriormente, existe uma grande variabilidade. Existem crianças que têm uma ou duas características dessa. Existem crianças que têm todas as características. Então, essas aqui eu listei todas possíveis, né? Talvez tenha mais alguma outra que eu esqueci. Uma coisa que, revisando, eu não sabia, eu achei bem interessante, que existe uma proteção contra o câncer em relação a tumores sólidos. Isso eu realmente não sabia e achei bem interessante. Pode passar o próximo. Então, aqui só o cariótipo, né, mostrando aqui a diferença, a dupla hélice do DNA, que vocês todos já devem ter visto bastante imagem em relação a isso. Pode passar. Bom, agora a gente vai entrar no meu tema também. A mesma coisa, eu vou falar de várias coisas, mas não existe uma grande variabilidade. Vai ter criança que vai ter um exame oftalmológico normal, vai ter criança que vai ter uma alergia, vai ter criança que vai ter uma alergia e vai ter um erro refracional, vai ter criança que vai ter tudo isso aí. Então, eu vou falar de cada um por um. A catarata congênita é relativamente rara, tem 2% dos T21 simples. Outra coisa, a catarata congênita do Down, ela não é uma catarata assim, geralmente
que dê uma diminuição da visão tão importante. Então, isso tem que estar bem, porque já operar uma catarata congênita numa criança que não tem o T21 já é uma coisa complexa, iniciando pela anestesia geral. Então, aí essas cataratas têm que ser bem avaliadas, porque catarata não é igual a cirurgia. Então, se tivesse aqui, porque vocês vão entender depois por que seria tão importante o pediatra saber disso. Existe uma característica também que a íris, praticamente não existe íris castanha no Down. Ela geralmente é azulada ou acinzentada. E uma característica bem interessante também é que esses pacientinhos, ao redor de 40, eu acho que até mais, tem umas manchas amareladas ou muitas vezes branquiçadas na periferia da íris. Eu vou mostrar depois. Bom, agora vem uma coisa muito importante, a alergia. Depois eu vou falar em percentis para vocês. É muito difícil o pacientinho com Down não ter alergia ocular. E por que a gente se preocupa tanto com a alergia ocular? Porque a alergia ocular do Down, em geral, é uma alergia mais severa. E por que a alergia severa nos preocupa tanto? Por causa do aparecimento de uma doença chamada ceratocone, que eu vou falar posteriormente. Também está ligado a altas ametropias, sendo o astigmatismo mais frequente. O astigmatismo, geralmente, nas crianças sem T21, é um astigmatismo a favor da regra, que é um astigmatismo que baixa muito pouco a visão. E nos T21 é contra a regra oblíquo, que baixa mais a visão. Descolamento de retina, muitas vezes pela alta ametropia, um alto míope. Subluxação do cristalino, é quando o cristalino ele não está no seu lugarzinho certo, ele está um pouquinho fora do cristalino, isso dá uma alteração visual importante. A fenda palpebral estreita e oblíqua, que é muito frequente. O estrabismo, que na maioria das vezes é um estrabismo convergente, que é aquele estrabismo para dentro, e o nistagmo, que é aquele olhinho que fica pulando, que não é frequente não, tá? Pode passar. Então, aqui algumas figuras da fenda oblíqua, que todos vocês já viram. O ceratocone, aqui aparecendo bem, a córnea bem protusa, aqui, ó. Isso aqui se chama sinal de Manson, só que isso já é um ceratocone para tirar uma foto dessas, que é uma foto feita fora do microscópio, fora do biomicroscópio, é um ceratocone avançadíssimo. E aquelas tal das tinhas de Bruchfeld, que eu falei para vocês, ó, que é difícil fotografar, mas até essa fotografia aqui não tá melhor olhando no... Pode passar o próximo. Bom, rotina do exame oftalmológico segundo a Sociedade Americana de Oftalmologia Pediátrica, do último guideline. O TRV, o que é o TRV? O teste reflexo vermelho na maternidade pelo pediatra. É igual a todas as crianças. Então, vai lá o pediatra, antes do nenê estar alta, o pediatra, não é o oftalmologista, o pediatra vai com o oftalmoscópio direto, sem dilatar, e ele olha, ele fez um treinamento para isso, ele olha para ver se tem um teste. Porque quando a gente passa o oftalmoscópio, aquela luzinha na frente, ele tem que ver um vermelhinho, ele não pode ver nada esbranquiçado. Então, é importante saber que o TRV ele é feito por um pediatra e ele tem que ser feito antes da criança ter alta. Independente se é uma criança que um T21, C21, com comorbidade ou sem comorbidade. As crianças prematuras, inclusive as sem a T21, geralmente a prematuridade mais extrema, abaixo de 32 semanas, principalmente abaixo de 1 quilo, essas crianças daí vão ser avaliadas todas na UTI neonatal, daí sim por um oftalmologista, para ver outra questão, para ver a questão da retinopatia da prematuridade. Os pacientinhos com Down prematuros, eles não têm uma incidência maior de retinopatia da prematuridade só pela questão do Down. É igual nos dois grupos. Então, qual é a rotina? Saiu da maternidade, teste reflexo vermelho, ok, pelo pediatra. Aos 3 meses, tem que ir no oftalmologista, de preferência oftalmologista pediátrico,
Porque assim, gente, existe uma grande diferença. A consulta do adulto oftalmológica é totalmente diferente da consulta da criança. Não é só uma questão técnica, é uma questão do approach, é uma questão de como a gente lida com aquele paciente que é um paciente que não é um adulto em miniatura, é a criança. E outra coisa, as crianças são, mesmo as crianças sem T21, e as com T21 também, são extremamente diferentes entre si. Então, eu acho, claro, não tem oftalmologista pediátrica perto da sua cidade, vá no oftalmologista, tudo bem. Mas se tem a oportunidade de consultar com oftalmo pediátrico, é bem mais interessante. Então, o que é orientado aos 3 meses de idade, se tiver tudo bem, a cada 6 meses, até os 2 anos de idade. E depois, anualmente. Isso aí, esse protocolo, na verdade, não difere do protocolo para quem não tem T21. Eu até fiquei espantada, porque eu não tinha visto esse protocolo para a DAO, da Sociedade Americana, e eu achei que fosse um pouco mais rígido, porque as crianças com T21 têm mais comorbidades oftalmológicas. Mas não, é igual ao protocolo normal. Pode passar outro slide. Bom, aqui eu acho que vai ficar um pouquinho difícil para vocês verem, mas foi um estudo feito na Turquia, se eu não me engano, ele é bem recente, de 2021, e tem um gráfico, foram feitos entre pacientes de 10 a 30 anos de idade, comparando o erro refrativo nos pacientes sem e com T21. Então, ali, ó, o cinza é o paciente com Down e o pretinho é o paciente sem Down. Então, vocês vejam assim, ó, o que eu quero que vocês prestem atenção. Não entrou aqui o astigmatismo. Então, aqui é o percentil de pacientes e aqui é o tipo de erro refrativo. Como eu disse para vocês, o astigmatismo é o mais frequente, seguido da miopia e, por último, a hipermetropia. Todas as crianças são hipermétropes. Quando a gente fala em erro refrativo de hipermetropia, é quando a hipermetropia é a maior que a esperada para a faixa etária daquele paciente. Tá? Então, assim, por que a gente se preocupa? Quais os dois erros? A gente se preocupa com todos os erros refrativos, mas aqui, extreme myopia e high myopia, é aqui que vocês têm que se concentrar, principalmente aqui, ó. Olha a diferença, nós temos um aumento absurdo, pior que a pandemia de coronavírus, de miopia entre todas as crianças, independente de ter qualquer patologia, em virtude do enclausuramento e em virtude da tela para perto. Tá? Isso também piorou com a pandemia, piorou, mas já tinha antes. E onde tem mais isso? No Oriente Médio, Singapura, a alta miopia é a maior causa de cegueira em Singapura. Em Singapura, o teto ele é tudo de clarabóia. E as crianças, elas têm tipo uma queixeira, que dali elas não podem se aproximar mais do livro. Então, assim, o pacientinho com Down, olha só, ele tem muito mais chance de ter uma alta miopia do que o pacientinho que não tem Down, que já é uma chance grande. Olha aqui, ó, 5% se falando em prevalência em medicina é muito grande. Olha aqui, quase 15% pacientinho com Down. E o que a alta miopia traz, geralmente no futuro? Pode acontecer cegueira. Por quê? Porque as alterações retinianas são alterações graves, né? Descolamento de retina, maculopatia miópica, e daí a gente está falando de cegueira. Daí é bem complicado, tá? Pode passar o próximo. Quero falar de alergia, quero falar das coisas mais comuns, então, erros refrativos. Por que é tão importante no oftalmologista assim que o bebê nasce? Aos 3 meses. Erros refrativos, que esses erros refrativos, se não corrigidos a tempo, eles causam depois uma coisa que a gente chama de ambliopia, que é o olho, aquele olhinho que ele mesmo, tu coloca óculos, coloca lente de contato na vida adulta e não melhora a visão, porque a visão é uma questão cerebral. É que nem eu digo, o olho é a TV, tem um nervo óptico e está ligado na tomada lá no cérebro. Então, assim, o cérebro e o olho são uma coisa só. A retina nada mais é do que um pouco do nosso cérebro, são células nervosas.
Alergia, então. Por que os pacientinhos com Down têm mais alergia? Tem algumas, não está totalmente isso aí ainda bem, não se sabe totalmente bem, mas eles têm, a princípio, o tamanho menor da glândula chamada timo, com isso a ausência de alguns anticorpos. Aliás, a alergia é uma pandemia também, né? Depois a Cláudia, não sei se ela concorda comigo, mas eu pego alergia ocular assim, em emergência oftalmológica. Aqui onde nós moramos é uma pandemia de alergia. Nos pacientinhos com Down isso é maior ainda. Então, a ausência de alguns anticorpos, a alergia ocular, e como todas as alergias, elas estão aumentando muito. A gente está vendo muito mais alergia do que na década de 50, do que na década de 20. Isso se pressupõe que é porque talvez estivesse faltando um pouquinho de vitamina S, que é da sujeira, né? Porque isso faz a gente criar anticorpos, e esses anticorpos eles nos protegeriam contra a alergia. Claro, ninguém quer voltar no passado, ninguém quer desfazer o saneamento básico, que é maravilhoso, mas isso provavelmente seja a maior causa de alergia na população em geral, né? Na população em geral, principalmente a pediátrica. Quantos falam em síndrome de Down? Essas alergias, elas são mais severas, elas são de aparecimento mais precoce, mais crônicas e mais resistentes ao tratamento. Nas atopias em geral, em torno de 25% das crianças têm a síndrome, que é um número altíssimo, e eu diria que Porto Alegre, Grande Porto Alegre, talvez seja mais. Eu não sei se tem algum estudo sobre isso, eu não procurei, mas talvez tenha. E de 65% entre as crianças com a síndrome, né? Então, assim, nossa, o seu filho está coçando o olho. Eu pergunto, primeiro eu pergunto sempre, a gente tem que tentar perguntar para a criança, ela não é um fantasma que entrou no consultório e, claro, quando é bebê tudo, mas tu coça teu olho? Tá, não, tia, eu não coço meu olho. Mãe, pai, tu vê o filho coçar o olho? Eu não vejo. Tá, daí passa um tempo, o pai e a mãe diz, pensando bem, antes de dormir ele coça. Coçar os olhos na infância está muito relacionado com a sonolência, tanto noturna quanto matinal, né? E muitas vezes na madrugada, onde a gente não está vendo, é que eles vão lá com tudo e tem um movimento típico. O coçar da alergia, ele não é um coçar assim, ele é um coçar que ele pega aquela mão e enfia para dentro do olho, assim, e realmente é um prurido muito intenso. Às vezes a mãe fala, filho, não coça os olhos, mas realmente é horrível, é uma coisa, ele tem que coçar, é uma sensação tenebrosa mesmo, a gente precisa tratar. Pode passar o próximo? Bom, então, precisa tratar precocemente, muitas vezes com medicamentos mais fortes, digamos assim. Hoje em dia a gente tem um arsenal para tratar a alergia maravilhoso, que não se tinha 20 anos atrás, então é muito pouco frequente o pacientinho, a gente começa, claro, sempre com o mais básico, mas é muito infrequente a gente não conseguir um tratamento para esses pacientes, um tratamento que funcione, nem que demore para a gente achar um pouquinho, só que o pai e a mãe têm que saber que são tratamentos crônicos, todas as alergias tendem a melhorar com a idade, o Down muitas vezes demora mais para melhorar, ou muitas vezes nunca melhora 100%, então são tratamentos crônicos. Tudo para quê? Para evitar essa doença, que é o ceratocone, que é uma doença que pode levar à cegueira, tá? Pode passar o próximo. Então, um nenenzinho ali coçando. O ceratocone, como vem aumentando, não existe ceratocone sem alergia. Então, são duas coisas que andam de mão juntas. O ceratocone na população em geral vem aumentando muito, por quê? Por causa do aumento da alergia, por causa dos nossos meios de diagnósticos que estão melhorando muito. Então, aparelhos que a gente tinha na década de 70 são totalmente diferentes do que a gente tinha agora em 2020. E agora em 2022
questões também. Então, a gente consegue, muitas vezes, detectar uma propensão. O paciente não tem ceratocone, mas ele tem uma propensão. Então, a gente já consegue detectar isso mais cedo. Então, por isso que está aumentando tanto a prevalência de ceratocone. Aumento da alergia e melhora da metodologia diagnóstica. O ceratocone se caracteriza basicamente pela protusão e afinamento progressivo da córnea, começa inferiormente. Essa doença, em geral, ela, nos pacientes sem T21, ela inicia no início da adolescência. E se a gente não faz nada, ela para de evoluir lá pelos 35, 36 anos, que é quando acontece já um enrijecimento natural, um envelhecimento natural da córnea. Nos pacientinhos com Down, em geral, ela aparece antes, então tem muita criança já bem pequena com um diagnóstico de Down, e de ceratocone, e tendo já que fazer procedimentos como crosslink para parar a doença. É uma doença bilateral, ela é sempre assimétrica, ela é sempre bilateral e ela é assimétrica. Então, assim, não existe ceratocone no olho. Se não tem no outro, pelo menos alguma coisinha, algum pezinho, alguma propensão tem. E, como eu falei, é uma doença progressiva. E, mais uma vez, extremamente associada ao ato de coçar os olhos. Claro, existe a córnea, existe córneas com propensão ao ceratocone e córneas que não têm propensão ao ceratocone. Existe ceratocone em pacientes que coçam menos o olho, ou então vai progredir, doutora, mesmo a gente tratando a alergia. Olha, provavelmente a gente tratando a alergia e ele não coçando os olhos, vai progredir, ou se não progredir, vai progredir menos. Mas isso também não pode ser um juramento. Existem genes também, o ceratocone é uma doença extremamente complexa, ele não tem uma genética simples, tem vários genes desenvolvidos, então tem córneas que infelizmente vão evoluir para a doença, mesmo que a gente faça todo possível que a criança pare de coçar os olhos, vai acontecer. Mas está extremamente associada ao ato de coçar os olhos. Pode passar mais um? Ceratocone e síndrome de Down. Os estudos variam muito a prevalência. Estima-se em torno de 15%. Bom, como eu moro aqui, eu não sei se também tem um viés que eu acabei fazendo muito oftalmologia pediátrica, em virtude da minha colega que não dava conta no consultório, mas a minha formação básica é ceratocone. Então, talvez eu tenha esse viés, mas eu vou dizer para vocês que eu vejo em pacientinho com Down, eu diria assim que eu vejo os que chegam até a mim, 30%, 40%. Mas, como eu falei, né? Eu faço ceratocone e agora juntou com a oftalmologia pediátrica, então acaba sendo uma referência. Então, isso é um viés. Importante o tratamento precoce da alergia, como eu já falei anteriormente, e orientar a criança. A criança tem que fazer parte do tratamento. Claro, isso a gente não está falando em bebezinho, tudo, mas não é porque a criança tem um T21 que ela precisa entender, ela precisa nos ajudar, como todo tratamento. Ela precisa estar junto, ela precisa abraçar a causa com a gente. Não adianta deixar a criança de fora. Deixa que a mãe pingue o colírio, deixa que a mãe... Não, calma, vamos ver, quem sabe, olha bem. Quem sabe tu um dia vai pingar sozinho. Sim, tu vai conseguir. Vamos ver. Passa o próximo. Então, assim, as últimas mensagens para levar para casa, né, o famoso take-home message do fim da apresentação: grande variabilidade fenotípica. Um pacientinho com Down pode ser completamente diferente do outro. Consulta oftalmológica precoce e frequente, informação. Às vezes os pacientes chegam, doutora, desculpa, mas eu olhei no Google. Não, eu adoro paciente informado, eu adoro. Quanto mais informado, para mim é melhor. Tanto que os pacientes, quando chegam comigo e vão consultar, eu tenho toda uma pasta no meu celular e informações para o paciente. Daí tem ceratocone, miopia. Eu adoro paciente informado. E eu dou tema de casa. Eu vou encaminhar
passar para o senhor, eu quero que o senhor leia sobre isso, porque é muito importante, a informação, ela é muito, muito importante. Então, aqui eu coloquei 3 sites em português, que são sites bem interessantes, que tem muita coisa legal para aprender sobre oftalmologia e oftalmologia pediátrica como um todo, e oftalmologia nas crianças com síndrome de Down também. E eu acho que agora é o último. Então, obrigada, e eu botei 2 slides que eu gosto muito. Primeiro, eu vou falar aqui da menininha, que eu achei bem interessante. Eu não sabia que dia 21 de março era o Dia Internacional da Síndrome de Down, eu fiquei sabendo para fazer essa apresentação. Eu não sei, mas eu acho que foi escolhido por 3 de trissomia e 21. Eu acho que foi isso aí, né? E todas as figuras que eu achei internacionais sempre mostram uma criança com óculos. Tem outra figura muito bonita também, de 2 crianças segurando um balão. É muito importante, porque a frequência, a chance de uma criança com Down usar óculos em algum momento da vida é muito grande. Então, tu ter já essa imagem de uma criança com Down, existe uma identificação com Down e com óculos. Então, eu achei muito legal que eles colocaram óculos nas crianças. E segundo, aquilo ali é um menino que tem síndrome de Down jogando xadrez de verdade, num campeonato, tá? Então, assim, ó, bom, eu amo xadrez. Para mim, xadrez é eu gosto de jogos em geral, não jogos de azar, mas eu gosto muito de jogos, e para mim nada foi inventado melhor que o xadrez. O xadrez tem já bastante coisa na literatura que melhora o QI das crianças, e é um jogo que existe para jogar na internet, sim, mas é um jogo que jogado em tabuleiro ele é muito mais interessante. Então, ele ajuda para várias coisas, ajuda para melhorar o QI da criança, ajuda porque sai da maldito celular e do tablet, vamos para o tabuleiro é melhor, porque como a doutora Karina falou, é muito sensorial, é de pegar a peça. O xadrez é um jogo difícil. Eu jogo há 20 anos xadrez e não consegui sair do nível médio ainda. Mas não é por isso que sou viciada em xadrez. Então, eu acho que essa figura é muito legal, eu gostei muito por causa disso. E para provar, é um jogo muito difícil. Gente, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, né? Então, às vezes é difícil, é um jogo difícil, mas vamos um dia de cada vez, ensinando primeiro o nome de uma pecinha, peão, depois o cavalo. Calma, eu demorei, como eu aprendi xadrez, tudo que a gente aprende mais cedo, a gente consegue aprender com mais facilidade. Eu fui aprender xadrez depois de velha, com um namorado, infelizmente, eu tive que mas ele serviu para alguma coisa, pelo menos, né? Mas eu acabei me viciando, e eu acho que vale muito a pena comprar um tabuleiro bem simples. Existe em qualquer lugar, até ir no Nine para comprar uma coisa bem simples assim para criança. E é um jogo que é jogado a 2 também, então tem toda essa coisa dessa sociabilidade, né? E só para finalizar, você sabe que eu trabalho na Otovisão, e na Otovisão existe uma pessoa que é muito boa em xadrez, muito melhor que eu. Só para dizer, não é nenhum médico, nem é nenhum administrador, mas eu não vou falar o nome dela, porque senão ela vai ficar se achando, tá? É isso.